Olá, tudo bem com todos os alunos do primeiro ensino médio do Colégio Faraós, tá? Esta aula aqui é referente ao dia 24/3 e nesta aula nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 10, tá? Vamos começar a partir do exercício 2, tá? No exercício 2, não era necessário se construir o gráfico dos pontos, era só para observar a localização desses pontos, tá? Na letra A, pedia para você verificar com relação a esses pontos a sua localização. Por exemplo, se eu fizer o gráfico lá, o ponto A, ele está em cima do eixo X. Vai ser um pontinho em cima do eixo. E esse eixo X também é conhecido como o eixo das abscissas, tá? O segundo ponto, ponto B, fazendo o gráfico lá, ele vai estar no terceiro quadrante. O ponto C é o ponto 00, é a origem dos eixos. E o ponto D, ele está lá no primeiro quadrante. Também a gente pode dizer que é a bissetriz do primeiro quadrante. O que é bissetriz? É o ponto que é simétrico ao ponto 00. Então, por exemplo, se eu olhar aqui o 3, a distância dele até o 0 é 3 unidades. E o eixo Y também é 3 unidades. Então, é correspondente aí. E é o primeiro quadrante, X e Y positivo. A gente já tinha falado disso na aula. A alternativa B desse exercício pedia para fazer o seguinte: analisar esse ponto, menos 4 e 2, qual era a distância dele até o eixo, até cada um dos eixos cartesianos, ou seja, o eixo X, ele tem 4 unidades, né? Porque o ponto aqui é 4 negativo, então ele está a 4 unidades do ponto 0. O eixo Y, ele vale 2, que é o outro eixo, né, que nós temos. Então, tá 2 unidades do ponto 00, né? 4 para o X e 2 para o Y. Acho que tranquilo esse daí. A letra C, ele pedia para você me mostrar o simétrico com relação ao eixo das ordenadas, ao eixo Y. Então, o X, ele inverte o sinal, tá? Na letra D, ele não dá valores numéricos, né? Ele quer saber em que quadrante, né, está meu ponto H, sendo que meu ponto I está lá no meu terceiro quadrante. E o que acontece com o ponto I, independente do valor numérico dele? Ele está aqui, um valor do X, um valor A qualquer, e o valor B, um valor B qualquer. Porém, ele fala que o B é negativo. Como o exercício ele fala que o A é o mesmo, tanto para o I como para o H, para os dois pontos, então o ponto A é em comum para os dois. E o B do ponto H, ele é o sinal contrário, então o B seria positivo. Então ele é um simétrico, né? Na verdade, ele é o simétrico aqui, então aqui seria o B. Então a coordenada desse ponto H seria aqui, né? Independente dos valores. E aqui eu chego à conclusão que é o meu segundo quadrante, ok? Esse era o primeiro exercício. O exercício seguinte que vocês tiveram dúvida foi, na verdade, o exercício 3, né? E nesse exercício, ele fala o seguinte, que um aluno representou no quadrante esse ponto aqui. E esse ponto, ele tá lá no terceiro quadrante, tá? Então, eu pulei um pouco a historinha para a gente ir já pro finalmente do exercício. E o que ele diz? Que esse ponto está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, o X, que no caso aqui é representado por 1 menos K, e o Y, que no caso aqui é representado por 2K menos 8, eu sei que os dois valores, eles são negativos. Por quê? Porque ele está no terceiro quadrante. Então, eu sei que esse valor é negativo e esse valor também é negativo. Então, eu coloquei o símbolo do menor que zero, que aí representa os negativos. E aí, eu desenvolvi, né? Como se fosse uma equação. A única observação que é interessante de a gente fazer é aqui,
Porque, na verdade, isso não é uma equação, e sim uma inequação, né? E quando eu mudo o sinal, multiplicando por -1, eu inverto o sinal da minha desigualdade. Será menos, fica mais. E aqui eu não precisei fazer nada, só resolvi normalmente. Cheguei em duas conclusões aí, né? Que o K pode ser qualquer número maior que 1, e aqui eu posso ter o K menor que 4. Consequentemente, a gente pode até fazer aquele meio que um varalzinho, né? Com as duas situações, né? Com a primeira situação, qualquer valor maior que 1. Com a segunda situação, qualquer valor menor do que 4. Eu chego à conclusão que a solução possível para essas duas situações é qualquer número que eu pegue entre 1 e 4, tá? Eu coloquei aqui que poderia se representar na forma de conjuntos ou de colchete, porém o exercício ele pede solução inteira, né? Então eu não posso nem dizer que x pertence aos reais. É qualquer número entre 1 e 4, que seja inteiro, tá? Então é só a resposta entre 1 e 4. Tranquilo aí, gente? Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício já é um pouquinho mais trabalhoso para observar. Opa, deixa eu alinhar aqui. A situação e colocar a situação do problema no gráfico. Eu vou resumir um pouco a história que ele está dizendo no exercício. Ele fala que tem duas rodovias, a estrada... Rodovia não, estradas, né? A estrada 1, que eu representei pelo eixo X, e a estrada 2, que eu representei pelo eixo Y. Aí, eu analisei a descrição do exercício, ele fala o seguinte, que se plantou duas árvores, né? A primeira árvore está a 300 metros da árvore da rodovia 1, né? Então, 300 metros. E a 100 metros da estrada 2. Então, eu sei que ele deslocou 300 para cima, de diferença da estrada 1, e 100 para a estrada 2. Aí, eu plantei uma árvore aqui. E aí, ele descreve uma situação bem semelhante para montar a segunda árvore. O que eu percebi? Para descobrir essa distância, eu consigo fazer por Pitágoras. Porque se eu for analisar, eu tenho um plano cartesiano. Dentro do plano cartesiano, eu consigo observar essas duas distâncias aqui, tá? E aqui eu fiz o desenvolvimento do exercício, tá? Se caso eu só adiantei um pouco, tendo alguma dúvida nesse exercício, pode me mandar no e-mail a dúvida, ok? Já no exercício 5, era o seguinte. Eu vou resumir também, acelerar um pouco aí, depois vocês podem voltar o vídeo, tá? Ele descreve 3 pontos, e aí ele fala que os 3 pontos foram ligados no plano cartesiano. Aí ele deu o ponto A, que é -2. Percebam que eu fiz no quadriculado para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, o ponto A é o -2 do x no 6 do y, eu só fiz o pontinho. O ponto B é -2 e 1. Liguei o pontinho aqui. E o ponto C é o ponto 1 e 1, que tá aqui, ó. Certo? Aí ele fala que ele ligou os pontos. Então, a princípio, eu liguei esses pontos. Ficou parecendo um L, tá? E aí, o que o exercício fala? Ele quer saber, pegando esse desenho, eu vou traçar uma bissetriz. Então, tracei uma bissetriz nos quadrantes ímpares. E desenhei os simétricos com relação a essa bissetriz. Então, a princípio, eu tinha só esse Lzinho aqui, tá? Essa parte de baixo eu não tinha. Então, eu tracei a minha bissetriz com relação... tracei a minha bissetriz aqui dos quadrantes ímpares. Depois, eu peguei os pontos que tenham a mesma distância. Por exemplo, dessa bissetriz, eu até fiz um pouquinho fora para vocês observarem. Dessa bissetriz, que é o ponto 1 e 1, até essa distância do ponto B, são 3 unidades, né? 1, 2, 3. Então, aqui eu desci 3. 1, 2, 3. Tracei o próximo ponto. Desse ponto até o ponto A, são 5 unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, desse ponto para o próximo do lado, eu tracei 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Que acabou sendo o ponto 6. Por que 6? Porque de 1 a
de 1 a 6 são 5 unidades, então aqui é o ponto 6. 6 e menos 2. E aí eu tracei um novo Lzinho aqui. Para finalizar, o exercício pede para você, depois que você fez esse desenho, você vai traçar um desenho alinhando os 2 pontos que são os extremos, né? Fazer uma linha. E alinhei. Então, esse, na verdade, seria o logo da empresa, né? Fazer esse desenho aí, ok? Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. E qualquer coisa, podem me mandar no e-mail as dúvidas, ok? Tenham um bom dia e bons estudos.